2020, ano de eleição, e uma eleição muito diferente aqui no nosso país. Em virtude da pandemia, muitas coisas podem ser feitas, mas muitas coisas também não podem ser feitas. Por isso, nós procuramos a Fernanda Coelho Pucci, ela que é então a chefe do cartório eleitoral aqui de Itaió e vai nos esclarecer algumas das dúvidas sobre as eleições. Abriu aqui o cartório exclusivamente então para nos receber, desde já a gente te agradece por isso. Fernanda, para a gente começar o nosso bate-papo aqui então, já tem data prevista da eleição, a questão do horário está definida, como é que está essa questão? Obrigado mais uma vez e bom dia. Bom dia. A gente é que agradece a oportunidade, né, de conceder esse espaço para informar a população. O prazo para a eleição foi prorrogado, né? Como todos sabem, teve uma emenda constitucional, número 107 de 2020, e ela prorrogou as eleições para o dia 15 de novembro. Então, 15 de novembro vai ter eleição. E o horário está estendido, está normal? Como é que está essa situação? Já tem alguma definição? Sim. O horário é o que tudo indica, né? O que o TSE tem direcionado é que vão aumentar em 1 hora o horário da votação, tá? Tá certo, Fernanda. E o pessoal que chega lá na hora então para votar? Muitas pessoas já vieram aqui no cartório fazer a biometria, né, e tudo mais. Isso será usado? Tem que levar algum outro tipo de documento? Como é que faz para chegar e votar lá na urna? Nessas eleições, excepcionalmente, a gente não vai utilizar a biometria. Então, as pessoas vão chegar aos locais de votação, portando um documento de identificação com foto e o título, e vão poder votar normalmente, se identificando ao mesário e assinando no caderno de votação. Tá? As pessoas que não fizeram a biometria, mas estão com os títulos regulares, tiver tudo certo, sempre foi votar, pode votar normalmente, tá? Esse ano não vai ter a biometria. Tá certo, Fernanda. E a questão dos mesários, né? Toda eleição precisa aí dos mesários, dos voluntários aí para esse dia. Como é que está a situação dos mesários? Já vai ter algum tipo de treinamento presencial, virtual, enfim, a questão dos mesários, como é que está para essa eleição? A questão dos mesários. Os treinamentos serão provavelmente todos online, tá? O TSE já está programando, já está fazendo os cursos online e, se for necessário, algum mesário treinar presencialmente, a gente vai entrar em contato com essa pessoa, agendar um horário e, com todos os cuidados, vamos treiná-los, né? Esse ano a gente vai evitar convocar os mesários que estão no grupo de risco, em razão da pandemia. Então, a gente precisa de novos voluntários, né? Mesários voluntários. Então, quem tiver interesse em ser mesário, é só se cadastrar pelo portal do mesário, no site do TRE, ou no aplicativo e-Título, que é o título digital. Ali mesmo, o mesário pode entrar e se voluntariar, tá? Ou entrar em contato com a gente também. Lembrando que eles têm vários benefícios, né? Além do auxílio alimentação no dia que eles recebem, eles têm direito a 2 dias de folga, horas complementares na faculdade e até desempate em concurso público se tiver previsto no edital. Além de ajudar, né, na democracia do país, o que é muito importante. Além disso, eu quero deixar bem claro assim, que todos os mesários terão todos os equipamentos de segurança necessários, né? Então o TSE está providenciando máscaras, aqueles face shield, álcool em gel, desinfetante para local de votação e também já preparou, está programando como vai fazer o distanciamento social das pessoas por meio de marcação, né, no chão. Então, tudo está sendo analisado. O TSE está com um grupo de pessoas especializadas lá auxiliando. Então, tem médicos e especialistas do Einstein, do Sírio-Libanês, da Fiocruz, que estão estudando métodos para deixar a eleição mais segura, né? Considerando a pandemia que a gente atravessa.
Certo, Fernando. Outra dúvida também que a gente tem, acho que muita gente tem isso também, é a questão da nomenclatura, né? De chamar pré-candidatos ou então candidatos. Até quando vai ter que ser chamado aí de pré? Quando é que pode chamar de candidato? Tem alguma data? Tem algum evento específico? Enfim, gostaríamos que você explicasse isso melhor para a gente também. Certo. O pré-candidato, ele se torna candidato a partir do momento que ele registra a candidatura na Justiça Eleitoral. Até chegar nesse ponto do processo eleitoral, ele tem que ter passado por outras etapas, como a convenção partidária. Então, ele tem que ser escolhido, né, legitimamente pelos seus convencionais e filiados do partido, tem que ser escolhido como candidato a tal cargo. Tá? Então, depois que ele é escolhido, ele registra e só então ele é candidato. Até lá, ele não pode fazer coisas, se comportar como candidato, né? Não pode pedir voto expresso, não pode ter gastos exorbitantes com propaganda, por exemplo, e não pode ter conta bancária, porque ainda não tem CNPJ, não tem conta eleitoral, então ele é bem limitado. O que ele pode exaltar suas qualidades, declarar manifestações políticas, projetos, isso ele pode. Então, essa data das convenções partidárias é do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro. Tá? A partir de 31 de agosto ele já pode, se já teve a convenção, já pode registrar a candidatura, né? Então, e daí para registrar a candidatura vai até o dia 26 de setembro. Então, ele tem de 31 de agosto até 26 de setembro para registrar a candidatura. A partir daí, ele é candidato. Tá certo, Fernando. E também a gente tem uma outra dúvida aqui referente à questão dos comícios, né? O que o TCE, o que o cartório, enfim, recomendam, né, nessa época de pandemia para os candidatos sobre a questão dos comícios? Os comícios, eles pressupõem uma junção de pessoas, né? Então, isso é um pouco preocupante, porque na nossa atual situação, as orientações sanitárias e dos nossos governantes é que não haja aglomeração, não haja evento. Então, pelas regras, além de os candidatos e partidos observarem as regras eleitorais, né, no quesito de som, sonorização, de horário, né, de aviso prévio à prefeitura e tudo mais, ele precisa estar atento às regras sanitárias, decretos estaduais, municipais, né, o que tiver vigente à época. Tá certo, Fernando. Outra coisa também que a gente tem, que você pode esclarecer pra gente, o pessoal, né, tá aí acompanhando o radinho no carro, tá aí acompanhando em casa, tá assistindo a televisão e daqui a pouco vai começar a aparecer os candidatos aí sim já, né? A partir de quando que isso começa então em rádio e TV? Em rádio e TV começa com o fim do prazo do registro da candidatura, começa a propaganda gratuita eleitoral, né? E em 7 de setembro. 7 de setembro. E a questão dos jornais impressos é um pouquinho diferente, né? Como é que funciona para o jornal impresso essa divulgação? Também é a partir do dia 27. E tem algumas regrinhas, né? Essas regras todas estão regulamentadas na resolução do TSE 23610 de 2019. Ela regulamenta a lei das eleições. Então, ali tem as regras do jornal impresso, né, ou revista. Cada candidato poderá anunciar, divulgar, né, 10 vezes em cada revista ou jornal. E essa propaganda no jornal, ela também tem um tamanho específico, que é 1/8 da folha do jornal, e na revista também tem um tamanho específico, além de outras regras, né? Por exemplo, o nome do prefeito e o nome do vice. O nome do vice não pode ser menos do que 30% do nome do prefeito. Então, tem várias regras que devem ser observadas, e se não forem observadas, a multa é bem pesada, é até R$10 mil, ou o valor do anúncio, né? Então, se o jornal tiver um site que ele publique a mesma versão do jornal físico online, também tem que observar as mesmas regras.
Tá certo, Fernando. E a gente sabe, como a gente já falou, né, vai ser uma eleição diferente, comícios aí a gente não sabe ainda se poderão ser feitos ou não, então as redes sociais, a internet será o grande canal de comunicação dos pré-candidatos e, claro, posteriormente aí dos candidatos. Quais são as dicas que você dá então para essas pessoas, né, para que não se compliquem nem como pré-candidatos e nem posteriormente aí como candidatos? Sim, a dica é para os pré-candidatos, principalmente, né, agora, tenham muito cuidado com o que postam. Né? É autorizado o pré-candidato se manifestar, não tem problema, ele pode ter a sua rede social, né? Ele pode pedir solicitação de amizade para as pessoas, não tem problema. Só que ele não pode pedir expressamente o voto e nem palavras equivalentes a isso. Né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque se ocorrer registro, ou é cassado o registro, né? Ou o diploma. O candidato, ele pode ter sites na internet, o partido político e a coligação também, devem ser informados com antecedência à Justiça Eleitoral. E então ele pode ter essas páginas pessoais, não tem problema. O que não é permitido pela legislação eleitoral é propaganda na internet, paga na internet, com exceção do impulsionamento. Esse ano é uma novidade, a Justiça Eleitoral permitiu, né, o impulsionamento de propaganda de candidatos, desde que seja um contrato com a plataforma de mídia social, com o partido ou com o candidato, né, com o CNPJ, tem que ser pessoa jurídica, e que esteja tudo bem claro ali, né, os gastos, quem que contratou, né, por quanto tempo que vai ficar impulsionando. Então, isso deve ser bem esclarecido, porque depois eles têm que prestar contas, né, para a Justiça Eleitoral e para a população. E, por exemplo, Fernanda, se algum eleitor, se alguma pessoa, né, comum aí, ver algum tipo de crime eleitoral, uma boca de urna no dia da eleição, ou até essa questão dos vídeos aí, ver alguma irregularidade, qual é o procedimento correto de denúncia para que essa pessoa possa fazer? Tá. Tem 2 requisitos assim que me vêm à cabeça, né? A pessoa verificou que está ocorrendo alguma coisa que ela acha que é errado. Então, ela tem que ter um mínimo de prova, ela tem que coletar essa prova, uma foto, um vídeo, uma gravação ambiental, né? E ela tem que denunciar de forma não anônima, ela tem que se identificar, tá? Então, ela tem que dar o seu nome, seu CPF, até para a gente ir atrás depois, né? Perguntar e esclarecer alguma dúvida. Essa denúncia a gente orienta que seja feita diretamente para o Ministério Público Eleitoral, para o promotor eleitoral, que ele vai analisar e vai dar o devido prosseguimento, né? Se vai entrar com processo, se vai ouvir testemunhas, né? Então é com o promotor eleitoral. Até o ano passado, em 2018, na última eleição, tinha o aplicativo Pardal, que é um aplicativo que as pessoas entram ali e podem descrever a denúncia com as provas que tem, e essa denúncia já vai direto para o Ministério Público Eleitoral, mas também tem que se identificar, né? Tem que ser tudo certinho. Esse Pardal ainda não está regulamentado, né? Mas já ouvi falar de fontes seguras que vai existir, só ainda não, a gente não está divulgando, porque ainda não é totalmente certo. Então tá certo, Fernanda, acho que foi bem esclarecedora a nossa conversa também. Mais uma vez a gente te agradece aqui por nos receber aqui no Cartório Eleitoral de forma exclusiva, sair do home office, né, e vir até aqui também então para esclarecer esses pontos. E claro, se ficou mais algum esclarecimento ainda que você acha que seja pertinente, os microfones aqui do Jornal Tribuna do Vale estão à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Então a gente espera que as pessoas se conscientizem e que façam uma eleição limpa, que não vendam o seu voto, que se ouvirem falar de alguém, alguma coisa irregular, que entre em contato, né, com a gente, com o Ministério Público, que tire foto, que grave, que a gente está aqui para fazer a melhor eleição possível,
com as ferramentas que a gente tem, ainda que muitas delas sejam virtuais, mas o TSE está disposto a procurar saídas alternativas. Nós também estamos aqui, né, estudando e verificando maneiras de que todos saiam seguros, que a eleição seja transparente e que os candidatos sejam conscientes, respeitando a legislação eleitoral. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que a gente converse ainda sobre outras coisas, porque ficou bastante informação aqui que a gente poderia, né, discorrer por dias, né, sobre o assunto. Mas, desde já, a gente agradece muito e se coloca à disposição, se for necessário, né, para outras entrevistas que surjam.